Amém. Irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como título a parábola do rico e Lázaro. A verdade aplicada nos diz: a escolha entre céu ou inferno é feita enquanto ainda se vive. O julgamento será justo, baseado nas ações, escolhas e desejos de cada um. O texto áureo se encontra em Marcos 1,15, que diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Então, nós vamos, nesta noite, falar um pouco acerca desta parábola, né? Essa parábola de Jesus. Quando Jesus já vinha de outra parábola e os fariseus, para tentar testar Jesus, pegar Jesus em alguma falha, em alguma situação. E aí Jesus já fala com ele sobre esta parábola, justamente porque a questão era sobre dinheiro, né? E aí Jesus já fala essa parábola a eles, e nós vamos ler o texto de referência que se encontra em Lucas 16. Glória a Deus. Lucas 16. Vamos ler do versículo 19 ao 31. Lucas 16, 19 ao 31, onde está inserida esta parábola. Amém? Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu é atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos o ressuscite. Amém? Glória a Deus. Então, nós vimos aqui essa parábola que é de grande importância. Surgiu da ridicularização dos fariseus em relação à mensagem que escutaram de Jesus sobre a avareza. Ainda aqui em Lucas 16, o versículo 14, que diz assim: E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. Eles ouviam Jesus falar acerca da avareza e
estavam zombando de Jesus. Então Jesus propôs a eles esta parábola. E eles desfrutavam, essas pessoas que zombavam, eles desfrutavam de uma existência opulenta, dedicando seu amor ao dinheiro, né? Então, assim, eram pessoas que, além de terem dinheiro, eles gostavam, assim, dessa situação, dessa maneira de viver. A palavra do Senhor também nos diz que o amor ao dinheiro é a espécie de todos os males, né? A raiz de todos os males. Então, a gente vê que por causa disso, as pessoas se engrandecem, se crescem, às vezes ficam orgulhosas, e é o que essas pessoas eram, né? Porque eles tinham muito dinheiro e, na verdade, também essa questão de o fato deles serem envolvidos, né, com a obra, eram também favorecidos financeiramente. Então, quando Jesus confrontava eles, aí eles achavam ruim, né? Porque eles gostariam de continuar vivendo naquela vida boa, né? Sem, às vezes, até tirando do povo além do que era necessário ou além do que se podia tirar. Então, eles desdenhavam da orientação de como usar os recursos materiais, porque Jesus falava que tinha que ajudar os órfãos, as viúvas, o necessitado, e para eles isso não era interessante. E essa questão também, achar que dar esmolas ou ajudar alguém é um fator que levará à salvação. Nós sabemos que nós ajudamos as pessoas, não é porque nós temos essa visão de que se a gente ajudar, a gente vai ser salvo. Nós ajudamos porque nós já somos participantes da salvação e entendemos o propósito de Cristo. Mas existem outros segmentos aí que eles acham que se praticar, né, essas boas ações, fazer doação e tudo, eles vão ser o quê? Salvos. E Cristo vai, através desta parábola, nos reafirmar que não são as obras que salvam, né? A salvação vem através de confessar, de servir a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aqui no texto que nós lemos, nós vimos um contraste assim, muito grande, uma diferença muito grande entre o rico e Lázaro. Nós vimos que poucas são as pessoas que são faladas na palavra do Senhor e são citadas pelo nome, né? Mas esse aqui, Jesus o chamou de Lázaro, né? Falou a parábola do rico e Lázaro. E é interessante que o significado desse nome é Deus ajuda, né? E a gente vê que Lázaro era o quê? Um mendigo. E existia essa pessoa muito rica e não sabemos como esse mendigo foi parar ali à porta daquele rico, né? A gente sabe assim, a Bíblia não descreve, mas a gente sabe que tudo é um propósito de Deus e o Senhor Jesus, nessa parábola, ele queria mostrar justamente essa condição entre a pessoa que às vezes tem muito dinheiro, se apega no dinheiro, tudo é pelo dinheiro, não olha para as pessoas que têm necessidade, não ajuda, não faz nada e acha que o dinheiro é tudo e que depois que acaba tudo nessa vida vão ter a oportunidade de serem salvos. E através dessa parábola nós vamos ver como foi o próprio Jesus que falou a parábola, nós vamos ver que não é dessa forma. Então, ali estava aquele rico. O primeiro versículo que nós lemos aqui diz que ele era rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Ou seja, só o fato
de dizer aqui a maneira como ele se vestia, já podemos até dizer que ele era tipo um arquimilionário, né? Era uma pessoa que tinha muito, muito dinheiro. Não tinha realmente falta de nada. E ali estava Lázaro, à sua porta, aquele mendigo. Provavelmente alguém o tenha deixado lá, né? Para ver se de alguma forma ele seria sustentado ou ganharia alguma comida, alguma coisa assim. Mas não foi isso que aconteceu, né? E a parábola nos descreve justamente isso: a volúpia do homem rico e sua vida sem preocupações. Então Jesus começa essa parábola falando de um homem que vivia como rei, a maneira como ele vestia, que nós lemos no início, versículo 19. Então, a vida dele era um ciclo constante de festas, banquetes, prazeres, e ele estava tão envolvido com a sua própria ostentação que não enxergava mais ninguém. Não existem pessoas assim que têm tanto que não se importa com nada, não falta nada para ele, então tá bom, né? Os outros que quiser, que trabalhe, que compre, que adquire, que faça, ou que morra de fome, ou que padeça, que eles não estão nem aí, né? Então ele não amava a Deus. E isso é um ponto muito importante. Ele estava tão envolvido com sua própria ostentação que já não enxergava mais ninguém. Não amava a Deus e nem ao próximo. A palavra do Senhor não descreve que esse homem ele era um prostituto, que ele era uma pessoa, um salteador, alguém assim. Não. O problema dele era o amor e o apego ao dinheiro e não reconhecer a Deus. Era essa a situação. Porque eu podia dizer assim, não, ele era um prostituto, ele era um assassino. Não, a palavra não descreve. O que impediu aquele homem de receber a salvação não foi a riqueza, foi o apego à riqueza e não amar a Deus. Então a gente diz assim, um crente pode ser rico financeiramente? Pode sim. A Bíblia não condena a riqueza. A Bíblia condena o amor à riqueza, né? Porque isso traz o quê? Grandes males. E a gente vai ver aqui, como nós já lemos, que realmente a pessoa que é apegada à riqueza, que não se importa com as coisas de Deus, que não declara Deus como seu Senhor, Jesus como seu Salvador, para nada vai servir essa riqueza. Porque ele pode viver igual esse homem aqui, arregaladamente nesse mundo. Mas e depois que morrer? O que será? Né? Acha que vai continuar vivendo essa vida arregalada depois da morte? Nessa parábola nós vamos também confirmar que depois da morte se encerra tudo, né? Nesta terra. Aí já é outro ciclo. E aí o outro ciclo vai depender, a pessoa vai viver dependendo de como ela viveu aqui nessa terra, né? E aqui a gente vê, através do texto que nós lemos, que existem separação. Que existe a separação entre aqueles que amaram, confessaram a Deus e daqueles que não amaram e não confessaram a Deus, né? Então a Bíblia adverte repetidamente sobre o perigo de colocar as confianças nas riquezas que são o quê? Passageiras e enganosas. 1 Timóteo 6, 17 ao 19. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Aí a gente vê aqui, através destes versículos, que Deus não estava dizendo que não podia ser rico. Ele disse que não podia ser altivo, que não podia colocar ali o coração e que devia fazer o quê? Ajudar as pessoas em suas necessidades. Mas a maior preocupação
está no versículo 19, que diz o quê? Entesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar o quê? A vida eterna. Porque a condição financeira é para o nosso presente. A vida eterna é para o nosso futuro, né? Por quê? É hoje que nós precisamos de dinheiro, é hoje que nós precisamos nos manter, nos sustentar, ter uma condução para ir, para vir, né? A nossa alimentação. Então, o presente, nós precisamos hoje, no tempo presente, de dinheiro, né? Para que a gente possa viver, mas a gente precisa se preocupar também com o quê? Com o nosso futuro. Além desta vida aqui, nós precisamos nos preocupar com o nosso futuro, que é o quê? A vida eterna. Ainda assim, muitos vivem como esse homem, hedonistas em busca de prazer e sucesso duradouro, enquanto seu coração se afasta de Deus. São ricos aos olhos do mundo, mas pobres diante de Deus. Estão ganhando o mundo, perdendo a alma, porque no dia do juízo, nenhuma riqueza terá valor. A pessoa pode ter a riqueza, a maior riqueza deste mundo, mas no dia do Senhor, no dia do juízo, essa riqueza não adiantará de nada, nada. Provérbios 11:3. Glória a Deus. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos leais os destruirá. Eu tinha arriscado isso aqui. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, ou seja, a pessoa andar em sua sinceridade, ter um foco, um ponto em se apegar em relação à palavra do Senhor. Então, essas pessoas que andam segundo a palavra do Senhor, na sua sinceridade, elas serão o quê? Serão prósperas, serão encaminhadas. Mas a perversidade dos desleais, por quê? Porque este homem aqui, ele tinha muita riqueza, mas ele não era leal com o seu próximo. Porque o próximo não estava distante dele, o próximo estava na porta dele. Esperando não um prato de comida, mas aquelas migalhas que porventura caíssem no chão, que sobrasse ali, que fosse dada a ele, né? Então, a perversidade dos desleais os destruirá, porque não entendem esse valor, não buscam. Acha que não, isso aqui é só viver aqui, pronto, morreu, acabou. Vocês já não ouviram alguém falar dessa maneira? Ah, não, a vida é uma só, morreu, acabou, né? Acaba essa vida física aqui, e essa parábola, ela foi contada por Jesus. Então, Jesus vai mostrar direitinho o passo a passo de como as coisas acontecem após a morte, né? A nossa vida física aqui. Marcos 8:36. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Não adianta, né? A pessoa tem muito dinheiro, pode comprar tudo o que quiser, a hora que quiser, como quiser, a quantidade que quiser, mas correndo o risco de perder a sua alma, né? Então, a pobreza de Lázaro e sua riqueza com Deus. Então, nós vimos aqui um contraste muito grande entre esses dois personagens. A gente viu aqui como esse rico vivia e agora a gente vai ver a situação deste mendigo chamado Lázaro, que no versículo 20 diz: havia também um mendigo chamado Lázaro. Então, o único personagem de uma parábola a quem Jesus dá o nome, que o significado é Deus ajuda, e carrega um peso simbólico. Ele estava coberto de feridas, jogado à porta do rico, faminto, ansiava por migalhas da mesa farta, mas nem isso lhe era dado. Sem família ou amigos, seus únicos visitantes eram cães de rua que lambiam suas feridas, aumentando mais o seu sofrimento. Porque
o cão, o cachorro, na verdade, ele era tido como um animal imundo. E o fato de esses cães estarem lambendo as feridas de Lázaro era ainda mais humilhante para ele. Muito mais humilhante para ele. Porque se ele estivesse ali só quietinho, com suas feridas, não. Mas ali estavam aqueles cachorros lambendo as suas feridas, o que trazia ainda mais humilhação para ele. Então o rico, mesmo vendo Lázaro ali, dia após dia, não se comovia. Morava em uma mansão suntuosa, cercada de luxo, e ignorava aquele que sofria à sua porta. Embora fosse judeu, não praticava a lei do amor ao próximo. Levítico 25, 35 ao 38. E se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então tu o socorrerás, sim, embora seja um estrangeiro ou um peregrino, para que viva contigo. Não tomarás dele com usura, nem ganho, mas temerás o teu Deus, para que teu irmão possa viver contigo. Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem emprestarás os teus mantimentos por ganância. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus. Até o 38. Então, o fato desse rico ser um judeu, ele estava inserido nesse contexto aqui da lei, né? Que precisava ajudar, que se alguém viesse a empobrecer, era necessário que ajudasse. Se fosse emprestar, hoje a gente fala juros, né? Não podia cobrar juros. Se fosse doar alguma coisa, não podia humilhar aquela pessoa que estava recebendo aquela ajuda, aquela doação. Então, assim, pelo fato de o rico ser um judeu, ele não poderia estar tratando este mendigo da forma que ele tratou, ignorando ele na sua porta e não dando nem um prato de comida sequer para aquele mendigo. E ele estava tão cego pela abundância que só se importava com seu próprio conforto. Já Lázaro, mesmo preterido pelos homens, era lembrado por quem? Por Deus. Porque todos são filhos de Deus, né? Escolhidos de Deus, assim, criaturas de Deus. Salmo 9:18. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso. Mas no final aqui da lição, como nós lemos no final deste capítulo, nós vimos realmente o que aconteceu, ou seja, a recompensa do perverso. Aquele que não atentou para a palavra de Deus, aquele que não entendeu o propósito de Deus. Aqui no caso, aquele homem que não seguiu a lei de Deus que era imposta para eles, e a gente vê que realmente teve o quê? Hã? Que, Júlia? Hã? Mas também coube certinho, né? Oh, meu Deus. Salmo 9:18, é o contrário. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. Por quê? Porque o Senhor não esquece de ninguém. O Senhor cuida de todas as pessoas, glória a Deus. Agora eu estou igual uma pessoa, né? Não, eu li, só que aí, né? Eu li, mas eu não decoro. Vamos ver também Salmo 34:6. Bom que foi acrescentado um versículo à nossa lição. Salmo 34, versículo 6. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Irmãos, a gente sabe que muitas pessoas que têm dinheiro, eles desdenham mesmo das pessoas que têm menos recursos financeiros. Mas
Deus tem algo, um cuidado especial para com o pobre. E não adianta, pode a pessoa até ser um servo de Deus ou não, Deus tem um cuidado para com essas pessoas, porque sempre tem alguém que ajuda, né? Pelo menos aqui na nossa região, assim, em locais mais próximos, é raríssimo a gente ouvir dizer que alguém morreu de fome, não é verdade? Porque as pessoas cuidam, as pessoas dividem o seu pão, da água, divide a sua vestimenta, o seu calçado, não é verdade? E algo até interessante que até os animais, as pessoas compram ração e colocam na porta dos seus estabelecimentos para que os cachorros comam e bebam, né? Então, assim, a gente vê que existe sim um coração bondoso, que existe sim alguém que se preocupa em relação a essa questão de fome, porque nós que temos, pela misericórdia do Senhor, podemos fazer 3, 4 refeições no dia. Quando está chegando de uma refeição para outra, a gente já fica agoniado, o estômago já começa, né, aquele barulho assim na barriga e a gente querendo comer. Agora imagine uma pessoa que passa dias e dias sem ter o que comer. Aí a gente olha para essa parábola e vê uma pessoa que tem tanto, né? A maneira como ele vestia descreve a quantidade de dinheiro, a quantidade de riqueza que aquele homem tinha. Não podia dar? Sim, mas Jesus estava confrontando estas pessoas justamente porque eles tinham um amor e um apego muito grande em relação à riqueza. Por isso, Jesus, nessa parábola, estava confrontando eles. Amém? A realidade da vida após a morte. Aí agora que o negócio começa a ficar mais estreito, né? Então, esses dois personagens, o rico e o Lázaro, revelam realidades opostas. Nós já vimos aqui como um vivia, como o outro vivia, como um comia, o outro não comia, né? Então, a gente já viu aqui esse contraste. Então, alguns vivem em sofrimento mesmo crendo em Deus. Outros desfrutam de conforto, mas o ignoram. Então, a gente vê aqui que às vezes a pessoa nem tem dinheiro, mas acredita em Deus, né? Serve a Deus, mesmo passando por dificuldades, por enfermidades, estão o quê? Servindo a Deus, estão crendo em Deus. Mas a pessoa que às vezes tem muito dinheiro, ela acredita que aquele dinheiro dela em uma situação adversa vai valer. Vale, né? Com certeza vale. Mas o que nós queremos dizer é que não adianta ter tanto dinheiro, e como nós já lemos, né? E perder a salvação. Não adianta viver rica e arregaladamente nessa vida e depois viver em um local de dor, de sofrimento, né? Que o fogo não se apaga, o verme não para de comer, de perturbar, né? Então, vale a pena a gente atentar para a palavra do Senhor e procurar não só entender, estudar, mas também obedecer à palavra do Senhor. Um dia, porém, essa situação se inverterá na eternidade, a situação que descreve aqui nesta parábola. E o que acontecerá também com a humanidade. Muitos vivem como se a morte nunca fosse chegar. Não creem no céu ou no inferno e diz, morreu, acabou. Mas Jesus, ao contar essa história ou essa parábola, seja literal ou uma parábola, deixa claro, a vida não termina no túmulo. A alma continua viva. Nós, seres humanos, nós somos compostos de corpo, alma e espírito. O corpo vai voltar para a terra, né? O espírito é de Deus. E a alma é a parte consciente. Então, através disso aqui, a gente vê que a alma ela continua viva, ela não morre, né? Que é a parte que
nos faz entender as coisas, conhecer as coisas, né? Então ela continua viva após a morte. O seu destino só pode ser ou céu ou inferno. Não tem outro lugar para ela estar. Isso. Então, o tesouro daquele que tem muita riqueza vai estar o quê? Na riqueza. Ele só vai estar preocupado com a riqueza. Como é que vai render? Quanto é que vai render? Onde é que ele vai investir? Como é que ele vai fazer? E o outro que não tem, tá? Senhor Deus, olha aqui, né? Eu só tenho esse aqui para o almoço, para janta eu não tenho. Senhor, entre com providência. Aí tá sempre ali, em Deus, né? Mas o pensamento dele está voltado para quê? Para as coisas futuras, né? Para as coisas celestiais, sabendo que isso aqui é passageiro. Então, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé, né? Agora, onde é que nós paramos aqui? Nós vamos ler Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então a palavra do Senhor nos direciona que a gente deve temer ao Senhor, andar em obediência ao Senhor, porque Ele é que tem esse poder de lançar a alma no inferno, né? Glória a Deus. Marcos 9, 43 ao 48. Marcos 9. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, ser lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca apaga. Mas vê que fala aí de pé, mão e olhos. Assim, são partes essenciais do nosso corpo, do nosso organismo, né? Mas fisicamente falando, se algum deles não tiver em nós, precisar ser amputado, vai fazer muita falta para nós, não é verdade? Mas, espiritualmente falando, se tiver alguma coisa em nós que precisa ser amputado, espiritualmente falando, para que a gente possa herdar os céus por eterna morada, vamos deixar o Senhor cortar. Vamos deixar o Senhor tirar. Porque é melhor a gente entrar no céu, né? Por não ter desfrutado de alguma coisa, por não ter feito alguma coisa, por ter sido podado pelo Senhor, porque o Senhor, na palavra do Senhor diz, né, para não fazer isso, não fazer aquilo, a maneira como a gente deve andar, tudo que a gente deve fazer, a nossa carne, o nosso corpo, ela pende para essas coisas. Mas é melhor cortar essas coisas e herdar os céus por eterna morada do que ser lançado aonde? No fogo do inferno. Infelizmente é isso que hoje as pessoas não entendem. Hoje a gente sai para evangelizar, as pessoas falam, não, mas eu já sou crente, eu já aceitei a Jesus. Aí você olha, o que aquela pessoa faz? Às vezes a gente conhece, né, a pessoa. O que aquela pessoa faz? Com quem aquela pessoa anda?
Aí você vê que, segundo a palavra do Senhor, não condiz com aquilo que a palavra do Senhor diz. Não é um testemunho de um crente, de um servo de Deus, mas as pessoas estão achando que elas são cristãs, que elas são de Jesus, que elas podem fazer o que elas quiserem, que elas podem desfrutar de todo o prazer da carne e simplesmente tá certo, não tá errado. Eu vou ser salvo. Não preciso mudar, não preciso me abster de nada. Mas não é isso que a palavra nos ensina. Se for necessário tirar alguma coisa de nossa vida que está nos impedindo de crescer espiritualmente, de permanecer na presença do Senhor, para que sejamos salvos, que o Senhor tire, porque nós queremos ser salvos. Amém? A sepultura, portanto, não é o fim. Só Cristo pode garantir vida eterna e paz verdadeira àqueles que o buscam, enquanto há vida, há esperança. Mas depois nada poderá ser feito. Não adianta, não tem aquele processo que as pessoas falam, não, morreu, vai para um local lá, vai para o purgatório, e ali vai ficar, e vão acender velas, e vão fazer não sei o quê, para que essa pessoa possa ser salva. Não. Nós decidimos a nossa salvação é agora, é aqui. É enquanto nós estivermos vivos, é que nós decidimos o nosso futuro. Nós aqui estamos trabalhando pelo nosso futuro espiritual, não é verdade? Então, glória a Deus, nós sabemos que enquanto há vida, sim, há esperança. Então, enquanto também nós estivermos vida, vamos pregar esta esperança. Porque nós sabemos que depois que está ali, atestado de óbito ali já assinado, carimbado pelo médico, não adianta mais nada. Né? Não adianta. Só vai ter um fim, ou céu ou inferno. Não tem. Hoje em dia as pessoas não podem ficar falando desta forma, né? Porque tá. Mas a palavra do Senhor diz, nós estamos citando aquilo que está na palavra de Deus. No além tudo muda, na eternidade as posições se invertem. Nós vimos aqui como Lázaro era tratado, né, antes de morrer, mas após a sua morte, o que aconteceu? Ele foi recebido por anjos e levado com honra à presença de Abraão, aquilo que nunca teve em vida. Ele não tinha cuidado, não tinha dignidade, não tinha amparo, e tudo isso foi concedido para ele aonde? Na eternidade. Ele podia não ter o que comer, mas ele tinha Deus, ele cria. Por isso, a vida dele mudou depois, né? Porque tudo que ele não tinha como um ser humano normal, que ele precisava, ele não teve. Não teve quem cuidasse, não tinha ninguém para dar dignidade para ele, né, para que ele fosse uma pessoa digna de estar no meio da sociedade, não teve amparo de ninguém. Mas depois ele foi concedido tudo isso na eternidade. Mas, assim como Lázaro, o rico também morreu. E aí, por causa da condição financeira daquele homem, com certeza ele teve um enterro luxuoso, né? O melhor caixão, a melhor vestimenta, né? Tinha os irmãos dele que podia cuidar de tudo. Naquela época se contratava até as carpideiras, né, para fazer para chorar ali. Aí tinha as homenagens, coroa de flores, discursos emocionados. Mas só que ele não foi para o mesmo lugar que Lázaro. Aí todos estavam ali para dar o último adeus. E uma coisa aqui, irmãos, que tem uma diferença enorme aqui também em relação a esse ponto, é que
Pessoas como Lázaro, naquela época, eles não eram sepultados. No nosso dia hoje, se falecer uma pessoa que não tem um parente, não tem ninguém, mesmo assim eles não são jogados de qualquer forma, né? Eles são enterrados como indigentes, mas eles são sepultados. Naquela época não, tinha um local separado onde eles pegavam essas pessoas que morriam nessa condição de Lázaro, colocava lá e aquilo ali era ateado fogo. Ele era o quê? Simplesmente cremado. Jogavam-se para lá e era queimado. Enquanto o rico não. Era aquela, né? Toda aquela pompa, toda aquela riqueza, toda aquela luxúria. Só que a gente vê a indiferença a Deus que esse homem viveu com tanta tranquilidade. Se tornou motivo de quê? De eterno lamento. Enquanto a gente vê aqui que tudo que Lázaro não tinha em vida, ele alcançou na eternidade. E com o rico foi totalmente diferente. Ele tinha uma vida super tranquila, cheia de tudo que queria, que precisava. Só que aí depois se tornou o quê? Motivo de eterno lamento. Por quê? Porque depois que se morre, a alma tem um destino. No inferno, levantando os olhos, está no versículo 23 que nós lemos do texto no início, estando em tormentos. Então, assim que morreu, o rico se deu conta do seu destino. Estava no Hades em sofrimento real e consciente. Ou seja, a alma dele foi para o Hades, para aquele lugar de sofrimento. Esse versículo mostra que o juízo vem logo após a morte, sem intervalo, sem reincidência, sem recomeço. Morreu sem Jesus, tormento. Amém? Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Morreu, juízo. Ah, mas não vai ser arrebatado, não vai sim. Todos não hão de comparecer ante o tribunal de Cristo? Sim, para serem o quê? Julgados segundo as suas obras. Mas morreu ou está em gozo, ali na paz, tranquilo, ou está em tormento. Amém? Lá ele viu ao longe Abraão e Lázaro em descanso. Então o contraste agora era completo. O homem que antes ignorava o pobre à sua porta, agora o enxergava mais tarde demais. Importante notar, o rico não foi condenado por ser rico, nem Lázaro foi salvo por ser pobre. A eternidade não se define por status social, mas pela relação com Deus. Ricos e pobres existem tanto no céu quanto no inferno. O que decide o destino final é a fé viva ou negligenciada. Então, ou a pessoa crê e vive essa fé, né, dentro do plano, do propósito de Deus, ou ela negligencia isso. E aí isso tem uma consequência. Isso aí vai ser determinado para onde vai a sua alma após a morte. Então, aqueles que vivem distante de Deus, como o salmista afirma, terão um fim trágico. Salmo 9, 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Aqui não diz que os ricos serão lançados no inferno, diz que o ímpio, aquele que pratica a impiedade, aquele que não faz a vontade do Senhor, estes sim serão lançados, condenados ao inferno. Amém? Então, todo orgulho e ostentação de vida se esvaem na morte. Então, o homem que foi autossuficiente em vida, agora ao se vê no inferno, suplica a atenção daquele que ele sempre ignorou. Agora ele queria que Lázaro fizesse alguma coisa por ele, sendo que ele teve a oportunidade de fazer alguma coisa por Lázaro
E não fez. E aí ele enxerga Lázaro, ele quer que Lázaro pelo menos molhe a ponta do dedo para passar na língua dele, para que fosse refrescado daquele tormento, daquele calor, daquela agonia que ele estava passando. Mas aí Lázaro nem nada falou. Quem falou foi Abraão, né? E disse: filho, lembra-te de que em tua vida recebeste bens e Lázaro males? Agora ele é consolado e tu estás em tormento. Então, na eternidade, a justiça de Deus investe papéis da vida. Não há mais como mudar de lado. Morreu, acabou esta situação de oportunidade. Porque tem gente que fala assim: ah, mas Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é misericordioso. Mas pergunte para essa pessoa: que idade você tem? 40? 50? Então, vamos supor que a pessoa começou a entender alguma coisa com 6 anos. Se ela tem 40 anos, ela tem 34 anos de oportunidade. Aí diz que Deus é ruim, que Deus não é amor, que Deus não. Enquanto nós estamos recebendo o fôlego de vida renovado em nós, todos os dias é a oportunidade que Deus está dando para confessá-lo, para servir, para aceitá-lo. Não é verdade? Deus é justo. Deus é justo. Amém? Glória a Deus. Ai, onde é que eu parei, pai? Aqui. Então, na eternidade, a justiça de Deus inverte os papéis da vida. Não há mais como mudar de lado. A memória da vida passada e o arrependimento tardio atormentam os que viveram sem Deus. Por isso a Escritura insiste. Vamos ver Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aqui Isaías fala que Deus está perto, então vamos buscar, está bem pertinho, vamos invocar, né? E a gente fala para as pessoas, não, desde que eu me conheço por gente, falam que Jesus vai voltar e Jesus nunca voltou, isso é conversa. E aí é mais um dia, mais uma oportunidade que se passa e a pessoa não confessa a Cristo, não aceita Jesus, prefere viver no mundo de perdição, né, de prazeres da carne, do que amputar o pecado. O abismo que separa justos e injustos. O abismo é o ponto sem retorno. O abismo que separava os mortos no Hades refletia o mesmo distanciamento que existia em vida. O portão entre o rico e Lázaro. O rico talvez ainda achando que o status concedia privilégios e acreditava que se podia transitar livremente entre o céu e o inferno. Era o que ele fazia na terra, podia entrar e sair em qualquer lugar, porque ele, né, era uma celebridade. Mas Abraão corrige sua ilusão. Está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. Então esse abismo é definitivo. Deus o estabeleceu para mostrar que o destino da alma é selado na morte. E depois dela vem o quê? O juízo. Hebreus, nós já lemos 9:27, já? Hebreus 9:27? E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Não há segunda chance. A escolha entre céu ou inferno é feita quando ainda se vive. O julgamento será justo, baseado nas ações, escolhas e desejos de cada um. Então, a escolha é feita agora. A pessoa escolhe quando alguém pergunta: você quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você quer confessar a Jesus como seu Salvador? Esse é o momento que a pessoa pode fazer o quê? A sua escolha. E isso vai determinar o seu futuro.
Vamos ler só Apocalipse 22. Ah, já está aqui, Eclesiastes 12, 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Ou seja, tá tudo ali, tipo, no HD de Deus, né? Perde nada, não passa nada, né? Aí chega lá diante de Deus, aí vem aqui, né? Ah, Deus é injusto, Deus vai me levar, vai me lançar no inferno, vai me jogar lá no lago que arde com fogo e enxofre. Aí começa a descrever. Fulano fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Não quis saber de Jesus. Não quis saber de Deus. Não quis a salvação. Não tem outro lugar para ir. Então é para lá mesmo que você vai, porque você escolheu ir para lá. Sim. Vai mostrar para quem vai para o inferno vai saber porque está indo. Ninguém vai falar enganado. E quem vai para o céu vai ter certeza que está indo para o céu. Sim. Porque aqueles que estão indo para o céu, vai ter ali a sua lista também, justificados com o nosso advogado ali, e haverá o quê? A recompensa. Haverá os galardões, né? Para aqueles que realizaram a obra do Senhor. Amém? Então, é algo bem distinto, né? Apocalipse 20, 12. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo o que? Suas obras. Aqui não fala de um ou de outro, está dizendo os mortos. Então, todas as pessoas que morreram hão de comparecer diante do tribunal de Cristo. A súplica pelos irmãos e a suficiência da palavra. Então, assim, quando o rico entendeu a situação, viu que não tinha mais jeito, ele queria que Lázaro ressuscitasse e fosse lá falar com os irmãos dele, para que eles não passassem pelo que ele estava passando. Só que aí a gente sabe que a palavra de Deus ela não morre. E esta palavra ela é passada de geração em geração. Então hoje nós estamos aqui pregando a palavra. Amanhã o Senhor nos recolhe. Nossos filhos, nossos netos continuarão fazendo o quê? Pregando a palavra. E foi isso que Abraão falou: olha, lá tem os profetas, lá tem a lei, né? Ou seja, eles não estão sem ciência, ou seja, eles não estão sem saber o que está acontecendo. Porque se eles, como judeus, eles deveriam conhecer a lei, deveriam saber sobre os profetas, saber as profecias que estavam sendo faladas pelos profetas. Então, se eles não estavam atentos a isso aqui, imagine se o mendigo ressuscitasse, chegasse lá e batesse na porta: ó, eu vim aqui falar para vocês que o irmão de vocês está lá em tormento e eu vim aqui para falar que é para vocês reconhecer a Deus, mudar a maneira de vocês viver para vocês ser salvos e não ir para lá para o mesmo lugar que ele está. Eles iam acreditar? Não ia. Ia adiantar alguma coisa? Não ia. Então é isso que as pessoas não entendem, que esta palavra ela é viva e ela vem de geração em geração e a oportunidade está sendo dada. Então a palavra é suficiente. Acho que é Romanos que fala que não tem desculpa para o homem não reconhecer Deus. Porque é só ele olhar para a criação, vai entender que não foi um acaso, que não foi criado assim. Tudo tem um detalhe, tudo tem a sua serventia, o seu valor.
Então, se a pessoa olha para a criação, ela já vai saber que tem um ser supremo que fez todas essas coisas. Mas ele se torna indesculpável. Mas Deus é tão misericordioso que ainda leva pessoas para falar abertamente acerca dele para as pessoas, para que as pessoas sejam o quê? Salvas. É realmente, irmãos, um processo para que não haja desculpa. Para que não haja desculpa. Porque se tem algum lugar ainda que as pessoas não conheçam a Jesus, ou que nunca ouviu falar de Jesus, devem ser poucos e deve já estar chegando essa palavra até eles, porque nós sabemos que Jesus está à porta. Porque quando todos ouvirem falar de Jesus, aí isso aqui vai acabar, isso aqui vai se findar. Assim diz a palavra do Senhor. Então, a salvação ela está disponível, mas ela exige o quê? Fé e obediência à verdade já revelada. Então, ele disse, não, lá está a palavra e lá estão os profetas. Então, ou seja, a palavra já foi revelada. Não adianta que Lázaro ressuscite e vá lá falar para ele sobre a situação. Então, olha, milagres não convencem corações endurecidos, ou seja, Lázaro podia ressuscitar, né? Depois já de ter pegado fogo lá, tá só a cinza, podia ressuscitar e aparecer para eles, mas não ia. Era um milagre? Sim, era um milagre. Mas ia converter os corações daqueles irmãos daquele homem? Não ia adiantar nada. Então, somente a fé na palavra de Deus transforma e salva. É a palavra. É a palavra. Então, nós não podemos ignorar as oportunidades nessa vida, porque Deus é justo e Ele dá oportunidade para todo ser humano. Não terá um ser humano que não terá acesso a esta palavra para saber quem realmente é Jesus e qual foi o propósito de Jesus com o seu nascimento e a sua morte e a sua ressurreição. Então, o que Jesus deixa claro nesta parábola é que a salvação não pode ser adiada para depois da morte, ao contrário do que algumas seitas ensinam. Então, no além não há retorno, arrependimento, nem mudança de destino. A sorte de cada um é selada na morte. A inversão entre rico e Lázaro mostra que os bens e prazeres desta vida são passageiros e não acompanham o homem na eternidade. Eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho emprego, eu tenho muitos bens, eu tenho ouro, eu tenho joia. Mas quando eu morrer, nada daquilo ali vai me acompanhar. Nada. Né? Nada. É só ali uma roupa para cobrir o corpo e pronto. Nem joia, né? Não vai com aliança, não vai com brinco, não vai nem óculos, não vai com nada. Então nada disso acompanha. É por isso que o coração não pode estar preso às coisas materiais, às coisas do mundo. Do mesmo modo, os sofrimentos do presente não terão lugar entre os justos no porvir. O rico teve tempo para se arrepender, mas preferiu os prazeres mundanos. Já Lázaro, mesmo em meio à dor, não deixou de crer em Deus. Essa história revela uma verdade central. As escolhas que fazemos hoje determinam nosso destino eterno. Lázaro representa todos os que renunciam à própria vida por amor ao reino de Deus e que no fim serão recompensados. João 12, 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem, neste mundo, aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Não está dizendo assim que eu não me amo, eu não amo a minha vida. Não, é quem cuida muito das coisas deste mundo,